Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho chegue em nossos corações e perdoe os nossos pecados. Queridos irmãos, queridas irmãs, este é um momento muito especial na vida desta comunidade que há 6 anos integra a paróquia São Francisco de Assis. Mas sua história começou há 25 anos. E ouvimos no comentário inicial da missa um trecho, um relato de uma bonita história, cujos capítulos serão contados no 2º e no 3º dia desse trido, em honra a esta comunidade. Todos nós, os mais antigos, os mais novos, fazemos parte desta bonita história. Cada pessoa, membro desta comunidade, ou que participa de alguma maneira aqui, de modo afetivo ou efetivo, é parte, compõe a história da comunidade Bom Pastor. E eu achei muito interessante quando a equipe se reuniu para preparar este trido, quiseram dar, no primeiro dia do trido, o enfoque ao ato penitencial da missa. Por isso ele foi um pouquinho mais demorado. Mas por que eu achei interessante? Porque os erros, os pecados, a fragilidade, as nossas incoerências, inconsequências, inconveniências, são possibilidades que estão diante de nós, tanto quanto os acertos. O erro é uma possibilidade que está diante de nós, tão perto de nós, tanto quanto o acerto. E em matéria de fé, e a comunidade é uma comunidade de fé, em matéria de fé, o erro, aos olhos de Deus, é um pecado. E para que o nosso culto de louvor e de adoração a Deus, por ocasião desses 25 anos de história, fosse mais sincero, verdadeiro, autêntico, e os nossos corações fossem livres para louvar a Deus por esta dádiva tão grande que se chama Comunidade Bom Pastor, é necessário começar com esse pedido de perdão.
Porque os erros que aos olhos de Deus, no âmbito da fé, são pecados, se tornam verdadeiros obstáculos para o louvor que é devido a Deus. O pecado não deixa livre o coração que tem necessidade de louvar a Deus. O pecado é uma barreira entre nós e Deus. Ele nos distancia de Deus. Evidente que o pedido de perdão, ato penitencial da missa, não equivale à confissão sacramental, à absolvição dos pecados, mas tem um valor significativo, importante, relevante, no contexto da celebração da missa. Certamente, Deus, que é bom, olhou com amor para os nossos pedidos de perdão e, na sua onisciência, sabe que esta comunidade tem razões mil para louvá-lo, bendizê-lo e agradecê-lo. Amanhã e depois serão dados outros enfoques em outros momentos da missa, mas este foi o enfoque inicial. E quando me pediram, Padre, podemos enfocar bem o ato penitencial? Podemos. Porque, certamente, ao longo desses 25 anos, muitos também foram os erros, as quedas, os fracassos, nas melhores das intenções. Ninguém tinha a intenção de errar, de fazer feio, de pecar. A intenção era das melhores. Todos os dias, meus irmãos. Isso serve não somente para a vida em comunidade, mas também para a vida em família. Todos os dias nós devemos estar abertos a dar e receber perdão. Porque o perdão restaura, renova, transforma, purifica, edifica, constrói, amoriza, e faz com que o nosso testemunho a respeito de Jesus Cristo, que é o fundamento de tudo isso, faz com que o nosso testemunho de Jesus, que é o fundamento e a razão da fé católica, seja de fato autêntico, verdadeiro. Nós ouvimos no Evangelho que, mesmo sabendo quem era Jesus, Filho de Deus, Nosso Senhor proibiu os espíritos maus, que são compreendidos como os demônios, os espíritos maus, de falarem alguma coisa a seu respeito, a respeito das curas, dos milagres, libertações que haviam ocorrido. E todas aquelas pessoas, que, segundo o relato do Evangelho, se lançaram sobre Jesus, se lançaram sobre eles, movidos pela própria necessidade humana, física, moral, espiritual, mas também pela crença, pela fé. Quem se lança em Deus, se lança pela fé, se lança porque acredita no poder libertador e curador de Jesus. Aí apareceu lá também pessoas atormentadas com espíritos impuros, espíritos maus. E os espíritos maus se jogaram aos pés de Jesus, porque, como diz a palavra, aos pés do Senhor todo joelho se dobra, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua professa para ouvir o louvor de Deus Pai, que na verdade Jesus Cristo é o Senhor. Esta é a razão pela qual os espíritos imundos se dobraram diante de Jesus, o Filho de Deus, a certeza
de São Marcos, ele é o Filho de Deus, e diante dele todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos, e toda língua professa que ele é o Senhor. Mas, apesar disso, Jesus proibiu que os espíritos impuros falassem seu nome, mesmo reconhecendo que ele é o Filho de Deus. E qual é a razão desta proibição? A razão desta proibição não é outra senão a inautenticidade do testemunho. O testemunho não é verdadeiro, vindo da boca e do coração do maligno. Por que não é verdadeiro? Porque no coração do maligno não há perdão. No coração do maligno há rivalidade, a briga, a discórdia, a ódio, a calúnia, a inveja, a ganância, a prepotência. Há a intenção de prejudicar, de destruir e de fazer perder. Esta é a razão pela qual, irmãos, Jesus não permite, não é a única passagem dos santos evangelhos que diz isso. Esta é a razão pela qual Jesus não permite que os espíritos imundos malignos falem alguma coisa a seu respeito, mesmo sabendo quem ele é de fato, o Filho de Deus. Se nós não estamos abertos a dar e a pedir, dar e receber o perdão, o nosso coração, mesmo sabendo quem de fato é Jesus, se torna um coração incapaz de testemunhar com autenticidade e verdade a Jesus Cristo, o Senhor. Porque no coração daquele que guarda algum tipo de ódio, rivalidade, briga, divisão, contendas, calúnias, fofocas, invejas, ganância, prepotência, orgulho, autossuficiência, vaidade e tantos outros pecados gerados, porque pecado gera pecado, não pode testemunhar com verdade e autenticidade que Jesus Cristo é o Senhor. Se Jesus permitisse que os espíritos malignos falassem alguma coisa em seu nome, esse testemunho seria falso. E o testemunho falso não converte, faz o contrário, confunde. A conversão é a certeza da fé depositada em Jesus. A confusão é a dúvida da fé depositada em Jesus. Entende? Entendido então por que Jesus não permitiu? De todos os outros doentes curados e libertos, não há proibição, mas desses há ainda proibição. Há proibição. Queridos irmãos, queridas irmãs, a comunidade como um todo, cada pessoa, cada membro, a comunidade como um todo, que é a igreja, chamada a dar, nos tempos de hoje, como em todas as épocas, um testemunho autêntico, firme, convicto, coerente, coeso, verdadeiro da pessoa e da missão de Jesus. E este testemunho vem do coração de uma comunidade que busca constantemente a sua santificação, que busca constantemente a sua salvação, que busca constantemente a sua conversão. A comunidade é o encontro e a união, a comunhão de pecadores arrependidos. Somos pecadores arrependidos a
caminho da nossa santificação. E na estrada que leva à santificação, nós, como comunidade, como igreja, vamos fazendo, vamos realizando aquilo que Jesus nos pediu: evangelizar, anunciai a boa nova. Anunciar a história da missão da comunidade, da missão evangelizadora da comunidade, se entrelaça e se confunde com a sua busca de santidade. A comunidade é chamada a ser uma comunidade de santos. Santo, como dizia o Papa Beato João Paulo II, muito em breve será declarado santo. Santo não é aquele que não peca. Santo é aquele que constantemente se arrepende dos seus pecados e busca com sinceridade a misericórdia de Deus. Ele impulsiona a continuar no caminho da santificação. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu teria muitas coisas para dizer a esta comunidade, por ocasião deste trigo, início do trigo, desses dias em que esta comunidade celebra suas bodas de prata. Mas, como também a hora já vai avançar, eu vou parar por aqui. Mas tenha certeza de que se eu continuasse, teria assunto aqui para a noite inteira. Porque, de fato, pregar para uma comunidade que celebra 25 anos, olha, 25 anos não são 25 dias, né? 25 anos é a idade jovem. A comunidade do pastor é uma comunidade jovem. Não é mais um bebê, não é mais uma criança, não é mais um adolescente, ainda não é uma comunidade velha, idosa, anciã, né? Mas é uma comunidade jovem, é uma comunidade que não tem ainda toda a experiência de quem completa seus 80, 100 anos, mas também não tem mais a inexperiência dos seus 12, 15 anos, né? 25 anos é uma idade jovem. Muitas coisas a comunidade aprendeu nesses 25 anos e continuará aprendendo daqui para frente, né? Aprendendo. Então eu queria pedir a você que continuasse rezando por esta comunidade, para que os desígnios de Deus, nem sempre compreendidos de forma imediata, os desígnios de Deus pudessem acontecer na vida desta comunidade. Quando tudo começou, ninguém podia imaginar que chegaria até aqui, que toda essa história iria acontecer. Mas é assim na vida de fé. Nós começamos com o impulso do Espírito Santo, e a noção do Espírito nos lança nos braços do nosso bom Deus, aqui o bom pastor. E o bom pastor vai conduzindo por suas veredas, né? Por suas veredas, a história da igreja, da comunidade. E a comunidade chega até onde Deus quer. Até onde Deus quer. Ela não chega simplesmente até onde nós queremos, porque senão é uma caminhada limitada, né? Uma caminhada limitada. A comunidade chega até onde Deus quer. E sinto, como pastor e pai espiritual da comunidade, que Deus quer muito nessa comunidade bom pastor, muito mesmo. Sejamos, portanto, abertos a tudo aquilo que Deus quer de nós. Vamos nos propor a
a fazer unicamente a vontade de Deus. Vamos nos propor abraçar a vontade de Deus. Vamos permitir que Deus escreva a história da comunidade Bom Pastor. Parafraseando Madre Teresa de Calcutá, nós somos apenas um lápis na mão de Deus, mas é Deus que escreve a história. Nós somos apenas um lápis. O lápis não escreve sozinho, é necessário a mão que lhe manuseia, né? E a letra vai sendo escrita. Nós não somos a mão, gente. Nós somos um lápis. É Deus que escreve. Deus nos toma pelas suas mãos e a sabedoria divina escreve a história da igreja, a história da comunidade de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Elevemos agora ao Senhor nosso Deus as nossas preces.